Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui e poder ministrar a palavra de Deus. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa que está ali, da minha sogra, do meu filho que está aqui, da glória. Também louvo a Deus pela vida da missionária Adriana que nos fez o convite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aos nossos pastores que nos confiaram estar aqui ministrando a palavra de Deus. Aos meus pastores que estão aqui na tribuna juntamente comigo, que Deus abençoe. E a todos vocês que estão aqui, que vieram adorar Jesus nessa noite de hoje. Quem quer ouvir Deus falar aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Livro de Daniel, capítulo de número 1, que diz assim, a partir do verso de número 3, e disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruído em toda a sabedoria, em doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Versículo de número 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aleluia. Curve a sua cabeça neste momento, coloque a Bíblia no banco. Aleluia, vamos orar. Deus, eu oro agora nessa noite de hoje. Eu quero te apresentar a tua igreja neste momento agora, Senhor. Deus, fala conosco de uma forma poderosa nessa noite de hoje. Senhor, eu sou inteiramente dependente do Senhor. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para falar não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que o céu tem preparado para essa noite de hoje. Deus amado, Deus querido, nessa noite eu te entrego a tua igreja agora, Senhor. Tira todo o mal agora sobre a tua igreja, toda a dispersação, tudo aquilo que o diabo armou para que o teu filho e a tua filha não ouvisse a tua voz nessa noite. Eu digo em nome de Jesus Cristo, seja quebrado agora. Vai derramando, Senhor, do teu poder sobre essa casa, e que o teu Espírito Santo, aleluia, possa falar com a tua igreja, aleluia. E se você crê nisso, bate palma e glorifique a Jesus. Se assente glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. Quem nunca ouviu falar de Daniel, né? E para chegar aqui onde Daniel chegou, teve um processo. E a Bíblia vai dizer então que para que isso acontecesse, o povo de Israel estava fundado no pecado da idolatria. A Bíblia diz que Deus usou Isaías, que Deus usou Jeremias, Ezequiel, para alertar o povo sobre a idolatria. E mesmo assim o povo não deu ouvidos àquilo que o profeta havia falado. E Deus levanta, aleluia, Isaías e fala: olha, é tempo de se converter, é tempo de olhar para Jesus. Escuta isso. E a Bíblia vai dizer então que o povo cada vez mais ia se atolando no pecado da idolatria. E um dos pecados a qual Deus abomina, que é a idolatria. Uma vez eu ouvi o pastor Emerson dizer uma coisa que é bem verdade, que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. E isso é verdade. Você já percebeu o quanto a gente torna as coisas serem os nossos ídolos? E o que é um ídolo? É aquilo que você coloca na frente de Deus. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus se torna um ídolo na sua vida. Talvez, aleluia, você olha para mim agora e diz: pastor, mas eu não adoro imagem nenhuma. Mas o ídolo não é só imagem, aleluia. O ídolo é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo agora. O teu celular às vezes se torna um ídolo nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque você
perde 2, 3 horas no celular, mas não tem coragem de perder 1 hora de joelho orando e agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez. Aleluia, isso se torna um ídolo. Talvez o teu filho se torne um ídolo para você, é verdade, aleluia. Por quê? Porque às vezes você se importa mais com o teu filho do que com a obra de Deus, aleluia. E é por isso que Deus levanta profeta ainda na terra, aleluia, para dizer: sai do meio da idolatria, porque assim como Deus fez com o povo de Israel. Ai meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus aqui, irmão, aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui, aleluia. Ele é basuri me candarábia. Escuta isso, querido, escuta isso, aleluia. A Bíblia diz que tudo aquilo que se coloca na frente de Deus se torna um ídolo. Talvez você venha para a igreja, aleluia, dizer: o meu marido, aleluia, aleluia, e você continua lá insistindo no teu marido, mas esquece, aleluia, de pedir para Deus, que Deus pode mudar. Só Deus pode mudar o cativeiro da tua casa, da tua família. Só Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer sobre a tua vida. Se torna um ídolo. E por essas questões, o povo de Israel agora, aleluia, vai sofrer uma das maiores perseguições. A Bíblia diz que no ano de 605, a Bíblia vai dizer que Deus agora usa Nabucodonosor, rei da Babilônia, para corrigir o teu povo. Mas como assim? Deus está usando o ímpio aqui para corrigir o povo dele. Deus, aleluia, chama Nabucodonosor, aleluia, e Nabucodonosor invade agora Israel, invade Jerusalém e Judá. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor destrói toda a cidade. E o interessante, irmão, aqui é que aí agora entra a história de Daniel. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Nabucodonosor entra e invade a cidade, ele leva alguns cativos de Judá e de Israel. Escuta isso. E na primeira leva, quando ele invade, ele leva, e Daniel está junto. E Daniel e os seus 3 amigos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então agora que Daniel está dentro da Babilônia. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite de hoje, querido? Aleluia. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que quando Daniel está dentro da Babilônia, a primeira coisa que o diabo vai fazer na minha e na sua vida é te tirar do lugar da adoração. É isso que ele vai fazer. Assim como ele fez com Daniel, tirou Daniel de dentro do lugar da adoração. Mas o que me chama a atenção, irmão, aleluia, é que independente do diabo ter tirado Daniel do lugar da adoração, Daniel está dizendo: pode até me tirar do lugar da adoração, aleluia, mas não vai calar a minha adoração. E é isso que você tem que entender, querido. O diabo vai lutar para te tirar do lugar da adoração, aleluia, assim como fez com Daniel e seus amigos. Segunda coisa que o diabo vai fazer: mudar o teu nome, a tua identidade, para que você esqueça quem você é e da onde Deus te tirou, aleluia. Mas sabe o que eu acho mais lindo dessa história, pastor? É porque além de tudo isso está acontecendo, Daniel está firme, fiel a Deus, está dizendo, aleluia, pode até me tirar do lugar da adoração, pode até mudar o meu nome, aleluia, mas não vai adiantar, porque eu sou fiel àquele que me chamou. O que é que ele faz? Muda o nome. E não satisfeito, ele vai te oferecer, aleluia, as iguarias. Irmãos, isso aqui me chamou a atenção. Por quê? A Bíblia diz que Daniel fazia parte da família real. Escuta isso. O rei chama o eunuco e fala para ele: olha, separa alguns jovens que veio de Judá. E no meio desses jovens está Daniel e os seus 3 amigos. E a Bíblia vai dizer: olha, eu quero que você ensine a ele a língua dos caldeus, e que também dê a porção diária todos os dias daquilo que eu como, e que ele beba do vinho que eu bebo, aleluia. E isso aqui me deu um nó na minha cabeça. Por quê? Daniel, ele era da linhagem real, era príncipe, escuta isso, e os seus amigos também. E quando o rei apresenta isso diante dele,
Irmãos, pensa comigo aqui. Se Daniel fazia parte da família real, com certeza Daniel comia do bom e do melhor, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Então aquilo que o rei estava apresentando era algo que Daniel, ele já experimentou. Escuta isso. Só que a Bíblia diz que a comida aqui que Nabucodonosor está oferecendo era oferecida aos seus deuses. E isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque Daniel já estava acostumado a comer bem. E para quem come bem é difícil, irmão. Imagina só, para Daniel como foi difícil. A hora que Nabucodonosor oferece aquilo, Daniel, se é um de nós, ou se é eu, ô irmão, imagina, aquele banquete preparado, a mesa posta, tudo do bom e do melhor, tem picanha, tem filé mignon, tem lasanha, tem tudo. Se é eu, se é você, tem até energético na mesa, aleluia. Se é eu, se é você, a gente olha para aquela mesa, a gente não pensa duas vezes. Mas Daniel sabia que, aleluia, Daniel sabia que Nabucodonosor oferecia aquelas comidas a outros deuses, aleluia. Aí Daniel olha para aquilo, aleluia, e diz assim, aleluia, pode até me oferecer o que você quiser, Nabucodonosor, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem me tirou, da onde me tirou, aleluia, e eu não vou negar o nome dele. A mesa está posta. Se é eu, se é você, a gente come. Porque às vezes as pessoas oferecem o melhor para nós. Mas Daniel já tinha experimentado o melhor, porque ele vivia no palácio, ele comia do bom e do melhor. Mas ainda assim, Daniel não se importou com aquilo. O que ele queria era mostrar que ele era fiel a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer então que Daniel chama o eunuco e fala, olha, eu não quero me contaminar com essa comida, traga para mim legumes e água, aleluia. Isso aqui é muito forte, irmão, aleluia, porque Daniel vai falar assim, olha, faz o teste, porque o eunuco ficou com medo. O rei já tinha falado, olha, eu quero que eles comam o que eu como, eu quero que eles bebam o que eu bebo. Então Daniel está falando para ele agora trazer legumes e águas. Mas o eunuco está preocupado com a sua cabeça, porque ele sabe, se o rei olhar, talvez alguém olhe assim e fale assim, meu Deus, tanta comida, quem come bem vai estar com aparência melhor, sim ou não? Quem come legumes e águas vai estar como? Assim como eu, pastor Rodrigo Filhos, né? Mas olha para cá. Mas Daniel fala para ele assim, faz um teste, 10 dias, 10 dias, e nós estaremos melhores do que eles que estão comendo aquilo que o rei está oferecendo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deu graça a Daniel para que o eunuco concordasse com aquilo que ele estava fazendo. Tudo é Deus, irmão. Tudo tem o dedo de Deus. Aleluia. Nada sai do controle dele. Eu não sei por que você está preocupado ainda com essa situação. Se Deus já falou, eu estou no controle da tua história, eu estou no controle da tua casa, da tua família. Ei, fica despreocupado. O rei pode até se levantar, mas Deus está dizendo, eu ainda tenho o controle da tua história. Passa-se 10 dias. O eunuco olha para Daniel e seus 3 amigos, e a Bíblia vai dizer que a aparência deles é melhor do que aqueles que comeram o manjar do rei. Mas não só isso, a Bíblia diz também, aleluia, que eles ganharam até corpo comendo legumes e água. Como isso, irmão? Isso aqui é só Deus, irmão. É só Deus que faz isso. Aleluia. Porque quem esteve nesse jejum sabe a luta que foi para chegar até aqui. Talvez você passou o primeiro dia e disse, eu vou entregar. Talvez passou o segundo dia, você disse, eu não aguento mais, aleluia, aleluia. Mas talvez passou o terceiro, você disse, Deus me ajuda. O quarto, o quinto, o sexto, aleluia. E você disse, eu não vou conseguir.
conseguir, aleluia, mas aí chegou no nono, chegou no 10º, que é hoje, você disse, aleluia, Deus te sustentou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Deus está dizendo, eu ainda, aleluia, estou no controle de tudo. Foi Deus quem te sustentou, foi Deus quem segurou nas tuas mãos, aleluia, para que você não desistisse. Talvez o diabo até disse, desiste, não tem mais jeito, aleluia, mas Deus falou, não desiste, porque enquanto você serve, enquanto você faz a obra dele, ele está dizendo, eu estou indo lá, na tua casa, na tua família, eu irei fazer aquilo que o homem não pode fazer. Mas o que serviu isso? A Bíblia diz que Deus deu entendimento a eles, mas a Daniel, ele deu o dom da revelação. E a Bíblia diz que Nabucodonosor agora tem um sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas o que me chama a atenção é que Nabucodonosor chama os astrólogos, os magos, aleluia, todos eles. E sabe o que me chama a atenção, pastor Michel? É que quando eles entram na presença do rei, eles vão perguntar para o rei, ó rei, diga, qual é o teu sonho? Por quê? Porque eles não sabiam revelar aquilo que Nabucodonosor tinha sonhado. Então eles fazem a pergunta para saber qual é o sonho de Nabucodonosor, porque aí eles teriam tempo para pensar em alguma coisa, para tentar despistar o rei, aleluia, porque o decreto do rei era decreto de morte. Quem não revelar vai morrer, aleluia. Aí a Bíblia diz então que agora chamam Daniel. Isso aqui, irmão, isso aqui, aleluia, me chama a atenção, sabe por quê? Valeu a pena comer só legumes e águas, valeu a pena, aleluia, tirar 10 dias, aleluia, para se entregar para Deus, sabe por quê? Porque ainda que o diabo se levante, ainda que ele diga que você não vai conseguir, Deus está dizendo, vai valer a pena, aleluia, a tua luta, a tua prova, tudo isso que você está vivendo, ele está dizendo, vai valer a pena. Colocam Daniel na presença do rei. E sabe o que mais me chama a atenção? É que quando Daniel está lá, Daniel não faz pergunta para o rei, ô rei, qual é o seu sonho? Não. A Bíblia diz primeiro que Daniel pede um tempo para orar e falar com Deus. Ó, me dá um tempo que eu vou orar e vou falar com Deus, e Deus vai me revelar o teu sonho. O decreto era de morte. O que tem de gente decretando morte sobre a minha e a tua vida, mas o que eles esquecem é que nós servimos um Deus, aleluia, que é o dono da vida, que é o dono de tudo, que Ele tem o controle, aleluia. O que eles esquecem é que quem nos fez a promessa é maior, aleluia, do que o decreto de morte sobre a nossa casa. Ele é maior. E a Bíblia diz que Daniel foi orar. E aqui está a importância da oração. Quando Daniel ora, convida os seus amigos, vamos orar. A Bíblia diz que Deus revela o sonho para Daniel. E aqui é onde está a diferença de quem serve e de quem não serve. Quem serve, Deus revela. E quem não serve, tenta caçar alguma coisa para fazer, aleluia. É por isso, irmão, aleluia, deixa eu te falar uma coisa. É por isso que você é tão perseguido no teu trabalho. É por isso que você é tão perseguido na tua escola, na tua casa, no meio da tua família. Sabe por quê? Porque você está servindo um Deus que, aleluia, ainda é o mesmo, não mudou. Os mesmos milagres que Ele operou outrora, Ele ainda opera, ainda hoje, aleluia. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Ele está na casa, Ele está na casa.
Daniel revela o sonho para o rei. Eu já estou indo para o final aqui, irmão. Mas a gente continua lendo a história. E Nabucodonosor era um rei muito maligno. Você não tem noção daquilo que ele fazia. E mais uma vez, no capítulo de número 3, Nabucodonosor faz uma estátua. Ele diz: olha, a partir de hoje, quem não adorar essa estátua será lançado dentro da fornalha. E isso aqui também me chama a atenção, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram uns amigos de Daniel, e que também estavam no propósito dos 10 dias, olha a importância disso. A Bíblia diz que Nabucodonosor disse: quando houver o som do saltério, do tamborim, de toda sorte de música, todos irão se prostrar e adorar essa estátua. A Bíblia diz então que quando toca toda sorte de música, todo o povo se prostra. Mas a Bíblia vai dizer que há 3 corajosos no meio daquele povo, que permanecem de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando o rei se depara com aquilo, o rei, aleluia, olha para aquilo e fala que isso é uma afronta. Mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E isso aqui, irmão, aleluia, pega para você levar para casa. Aleluia. Imagino eu, se Sadraque, Mesaque e Abednego não estivessem no propósito dos 10 dias. Vai valer a pena todo o sacrifício que você fez. Vai valer a pena, aleluia, ter deixado de comer as iguarias do rei. Vai valer a pena, aleluia, você ter deixado, aleluia, de fazer muita coisa por esses 10 dias. Porque talvez você está dizendo: mas Deus ainda não me respondeu. Mas fica tranquilo, aleluia, porque Deus é Deus de resposta, e Ele vai descer com ela. Olha para cá. Imagina se eles não tivessem entrado no propósito. O rei fala: pega os 3 e lança dentro da fornalha. A Bíblia vai dizer então: ataram os 3 amarrados e jogaram dentro da fornalha. Quem olhava dizia: acabou. Do que adiantou fazer os 10 dias de propósito? Não adiantou nada. Do que adiantou o sacrifício de comer legumes e água? Nada. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o rei olha para dentro da fornalha, e quando o rei olha, ele se espanta com aquilo que ele vê. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando ele olha, ele vê os 3 andando para lá e para cá soltos, aleluia, e o fogo não queimava, aleluia. A Bíblia diz que quando ele olha novamente, ele está dizendo: vem cá, guarda, nós nos lançamos 3 dentro da fornalha. Ele está dizendo: mas eu estou vendo o 4. Ele está dizendo, aleluia, o Deus, aleluia, dos céus nos salvou. Quando ele olha, ele vê o teu 4º homem lá dentro da fornalha. E o 4º homem é semelhante ao Filho do Deus, aleluia, do Deus vivo, do Deus que tudo pode. O que Nabucodonosor não sabia era que Deus era o próprio fogo, e por isso não queimou. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Nós vamos entoar um louvor agora. E eu quero que você medite na letra dessa canção. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você saia do natural aqui, do natural. Aleluia, porque tem um mistério de Deus aqui agora, irmão. Tem um mistério de Deus aqui agora. Aleluia. Eu não sei você, eu acredito nos mistérios de Deus. Eu acredito naquilo que Deus pode fazer através, aleluia, da nossa adoração. Aleluia. E é por isso que nessa noite de hoje eu quero te pedir: sai do natural, sai do natural. Até agora você pode até ter ficado no natural, mas o Deus que é do sobrenatural está aqui nessa noite de hoje. Eu quero